Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa jornada da consciência aqui nessa realidade, tá? E a gente precisa, né, crescer espiritualmente, tá? E precisamos alimentar esse espírito, né, pessoal? Essa consciência, tá? Aqui, porque temos dificuldade aqui, pessoal. Nossa, é muita dificuldade, tá, pessoal? Que aparece, é cada coisa que aparece na nossa. E se a gente não tem conhecimento, não tem a conexão com Deus, com a espiritualidade, vai ficar mais difícil ainda para a gente caminhar aqui, tá? Vai ficar bastante difícil. É o que muitas pessoas estão aí sofrendo, se arrastando aqui em cima da terra por causa da dificuldade. Por quê? Porque tem aí o inimigo que criou a Matrix aí e que está nos, como é que se diz? Nos afligindo, né? Porque ele sabe que a gente é corpo, alma e espírito. Então precisa de todas as funções que a gente precisa para nutrir essas camadas que a gente tem, tá, pessoal? E isso é preciso a gente que desperto, né? Ter essa visão holística. A gente não pode ter mais uma visão, como é que se diz? É uma visão não do todo, né? Não integrada. Tem que ter uma visão integrada, não só de uma parte, tá? É isso que é a visão holística, tá, pessoal? E isso passa por muitas coisas aqui que a gente vê. Por isso que você vê, tem muitas pessoas, né? Eu vejo aí, muitas famílias, ela pensa que dar o filho é dar coisas materiais, só coisas materiais, tá? Ou não é assim, tá, pessoal? Ou então deixar em liberdade a criança, ou então reprimir também demais, né? Não é assim, tá, pessoal? É tudo no equilíbrio, é tudo que aquele consciência precisa, que é ele tem uma camada do corpo físico, da alma e do espírito, tá? Você tem que suprir as necessidades dele nessas camadas. Então, pessoal, até filhos, né? A família ensinar a criança, tá, pessoal? Que ela é um ser assim e que precisa buscar as coisas boas, fazer o bem, tá? Ensinando já o jovem, a criança, né? Que já começa a ter entendimento a essas coisas, tá? Para que venha no processo. E graças a Deus, né, pessoal? Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tá, pessoal? Tem nascido criança que ela já vem com essa função já preparada, tá, pessoal? Ela já nasce já com essa disponibilidade de ajudar a criança, sabe, de amar. É uma criança, e tem muitas essa criança diferente das outras, tá? Ela começa a ter uma vibração diferente, então já estão nascendo crianças assim, tá? Por quê? Porque os pais não conseguem com a visão ainda não integrada do todo, né? Tem uma visão aí pela Matrix, não vai conseguir educar essa criança, tá? E isso passa por isso, tá, pessoal? Nossa, pessoal, eu tô dando essa introdução aqui por quê? Mas antes disso, tá? Agradecer a vocês, tá, pessoal? Eu vi que teve pessoas novas que se inscreveu no meu canal aí, tá? Os vídeos, é o vídeo que eu gravei ontem, né? É polêmico, né, pessoal? Vai trazer uma polêmicazinha, mas
faz parte, né? Faz parte da onde a gente está vivendo, que tem a dualidade, né? E a gente precisa falar sobre essa dualidade. Sobre o bem, eu estou falando sobre o bem, mas também existe o mal. Eu não posso esquecer de que existe o mal ali. Então, eu estou trazendo essa dualidade para que você preste atenção, tá? O que realmente a gente tem que fazer o bem, tá? Em tudo, tá, pessoal? Entende? Então, eu estou aqui na dualidade, então tem que falar da dualidade. Se não tivesse aqui o mal aqui, eu não falaria de mal. Mas o mal existe. Mas também existe o bem, tá? Então, eu tenho que falar sobre isso também, tá? Então, o vídeo de ontem trouxe essas duas vertentes aí, tá? E, e sobre os ascensionados, né? E Cristo é o maior de todos os ascensionados, né? Eu mostrei isso ontem. Então, isso vai criar uma polêmica, tá? No meio aí de quem adora aí esses ascensionados, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso não tem escrito em lugar nenhum que você tem que adorar, invocar esses ascensionados. Não tem em livro, não tem nada, tá, pessoal? Eu já procurei, não tem nada. Isso parte do coração daquela pessoa que esses seres vêm para ajudar ela e elas começam a fazer a adoração. Você tem que agradecer a Deus, tá? Se ele está operando bem na sua, você tem que agradecer a Deus, não a ele, tá? Ele simplesmente é só um instrumento da espiritualidade, como também eu sou. Também você vai ficar aqui se venerando, oh, irmão Samuel, você é meu líder, você é o meu Deus. Você vai ficar fazendo isso aqui porque às vezes o que eu estou falando está trazendo bem a você, pessoal? Não, pelo amor de Deus, tá? Vou fazer igual o anjo fez com João lá. Diga, não faça tal coisa, não faça isso, tá? Adora só a Deus, tá? Então, é isso que eu tenho que falar, é isso que eu tenho que falar, tá? É a verdade, pessoal, tá? A gente pode ter erros da gente, mas essas verdades espirituais a gente não pode errar. Porque os arcontes entram aí, começam a enganar aí, e é o que está acontecendo nesse meio aí, tá? E eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é assim, faz parte aqui do jogo, né? E a gente tá nessa dualidade, então, por isso que a gente precisa ter uma visão integrada, holística, tá? Eu até falei ontem aqui que eu, como terapeuta, né, pessoal? Eu agora tendo a pessoa com essa visão holística. Se uma pessoa procurar atendimento, irmão, quero que o meu conceito de olhar as coisas é com essa visão integrada holística, tá? E é o meu tema de hoje que eu vou explicar, tá? Porque eu falei isso e tem muitas pessoas que não entendem. Então, aqui é o canal para a gente chegar e começar a explicar sobre isso, tá? Então, vamos explicar sobre isso, né, pessoal? Para a gente entender todas as coisas que tá se passando aqui nessa realidade, tá? A visão de um espiritualista, né? Ele tem que ter uma visão do todo, tá? Uma visão integrada, uma visão holística. Eu até já falei sobre essa visão holística, tá? Porque você precisa ter essa integração de tudo. Então, de qual camada? A camada física, né? Da alma e espiritual. Você tem que olhar o ser humano como um todo. Então, um terapeuta holístico, ele tem que olhar o ser humano como um todo.
Tá, pessoal? Então, ele tem que usar todo tipo de conhecimento, tá? Seja psicanalista, da psicologia, ele tem que integrar tudo isso, tá, pessoal? Não só uma visão. Por isso que tem terapeuta que usa só uma visão. Ele é só psicanalista. Ele, às vezes, não adere à visão psicanalista de Freud, aí ele é só psicólogo, tem outra vertente. Então, existe isso no meio da psicologia, tá, pessoal? Eu tomei, eu sei, tá? Mas é isso. São visão, são conceito que a pessoa entende para atender uma pessoa. Tem outros que só pega a visão de Jung. Não é assim, tá, pessoal? Você tem que, um terapeuta holístico, ele tem que pegar a visão do todo, tá? Tem que olhar todas as camadas, tanto espiritual, da alma, né? Da emoção e do corpo físico também. Porque se eu falar para vocês aqui, a gente tem um corpo físico, pessoal? Vocês vão falar que sim. Agora eu perguntar, você tem uma alma? Aí tem outros que não sei, eu não vejo como é que eu posso saber que eu tenho uma alma. Você tem uma consciência, um espírito? Não sei, irmão. Então são camadas, tá, que não é vista pelos nossos olhos físicos, mas a gente sente, tá, pessoal? É sentido, tá? Entende? Então, vou explicar. E a medicina tradicional, né, já era para ter sistema público aqui, como é o sistema que a gente entende como saúde, né? Já era para ter isso como já inserido, tá? Em alguns aí, tá? Em alguns hospitais, às vezes que é particular, tem algumas dessas vertentes inseridas aí com essa integração holística, tá, pessoal? Mas é bem pouco, tá, pessoal? É bem, porque isso passa pelo entendimento, tem médico que é mecanicista mesmo. Não tem nada que prove isso aí. Isso aí é coisa da religião, tem que ir para a religião. Quando é coisa assim da alma, do espírito, manda para a religião, manda para os terapeutas, manda para os psicólogos. Eles falam assim, pessoal. Tá? Ele não tem a compreensão. Mas agora está tendo médico, tá, pessoal? Que está começando a inserir, tendo essa compreensão do ser humano. Porque ele pensa que o ser humano é só essa casca aí, ó. Que ele vai cuidar. Dá um remédio, dá uma injeção aí nele. Tá? Então, mas a gente tem que entender que são pessoas, né, médicos aí, também muitos ainda estão na visão ainda da Matrix aí, que isso é uma visão da Matrix, fazendo com que a pessoa acredite que ela só é o corpo, tá? A gente tem que entender isso, mas com o passar do tempo aí, a manifestação espiritual, né? Muitas pessoas estão tendo EQM, saída do corpo, tá despertando a consciência. Então, estão fazendo com que essa visão caia por terra, tá? Como é que se diz? E pior que tem até médicos, pessoas da área que tá tendo essas experiências espirituais. Então, a visão dele muda, né, pessoal? E faz parte, né? Faz parte, faz parte do jogo aí, tá, pessoal? É isso. Então, vamos lá para o nosso estudo aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Cadê? Deixa eu dar uma luz aqui, né? Que sem luz, a luz que é Cristo, né? A gente não pode fazer nada, né, pessoal? Tá certo? Então, vamos lá. Cadê Opa! Qual é o tema que a gente vai falar? É esse tema.
o que é a integração holística. O que é isso, pessoal? A palavra holística, que vem do holos, né? Significa todo. Então, a integração do todo. Então, a integração do ser humano como um todo. Tá? Aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que ter essa visão do ser humano? Então, essa visão do todo do ser humano. Por que a gente tem que ter? Por que temos que ter essa visão do todo, né? Essa visão do todo do ser humano. Entende, pessoal? Então, por que a gente tem que ter? Por causa disso, porque ser humano não é só essa parte, tá? Isso aqui é um veículo, é uma parte que a sua consciência está usando. Faz parte de você? Faz. Mas não é você verdadeiro. Você é a consciência, né? O espírito, a mente, o campo mental, o campo emocional, que é a alma também, ela é uma parte, não é você também. Você é a consciência, tá? Então, eu já venho falando isso aqui, tá, pessoal? Eu acho que quem está assiduamente no meu canal vai ser difícil de ele entender isso. Pode ser difícil para algumas pessoas novas aí, tá? Vocês que estão novos aí, tá, pessoal? Se inscreveram no meu canal, obrigado por isso. Mas vai aí vendo outros vídeos meus, tá? Para você ter uma compreensão do que eu estou falando aqui. Tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala? A integração holística, o que é a integração holística? Ele fala, a integração holística é um conceito que promove a compreensão do ser humano como todo, integrado, levando em consideração o aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Então, essa integração vai levar em consideração essas partes do ser humano: físico, mental, emocional e espiritual. Tá? Então, se você é um terapeuta holístico, você tem que integrar tudo isso. Então, todos os conhecimentos, tá? De várias áreas, serve para que você integre para que você olhe o seu paciente, aquela pessoa que você está atendendo, com essa visão, tá? Porque se você for só por uma vertente, você só está tendo uma visão só de uma parte, não observando tudo. Então, a gente que é espiritualista, tá? Eu sou terapeuta holístico e espiritualista, eu tenho que ter a visão do todo. É isso que acontece com os cristãos, tá, pessoal? Ele começa a ter só uma visão da parte. Você vê que se não, a Bíblia tal, se não ele ali. Mas a Bíblia, pessoal, tem falando sobre essa visão holística. Se ele prestar atenção, mas só que a visão dele está sendo levada por uma visão religiosa, só está olhando uma parte. Então tem que olhar como um todo. Tá? Por isso que eu estou aqui passando muitos conceitos. Tem que ser. Nossa, você misturou aí coisa aí. Tal. Mas ele viu na Bíblia que tem. Ele disse, nossa, é pior que tem na Bíblia isso aí. Então, por quê, pessoal? Porque você não estava vendo, você estava com a visão tapada pelo um grupo religioso que passou para você, tá? Então, quando vem aqui, começa. Nossa, eu nunca percebi isso. Nossa, por que eu nunca percebi? E por isso que tem aqui no meu canal muitos evangélicos que gostam da parte quando eu estou falando da Bíblia aqui, tá? Eles estão aqui, tá, pessoal? Fica aí, tá, meus amigos evangélicos aí.
Sei que vocês gostam aí dos meus vídeos, tá? Então, fica aí assistindo, tá? Essas partes. Então, tem que ter essa visão, pessoal. Por quê? Eu estou passando essa visão do todo, do ser humano como um todo, tá? E a Bíblia ensina, né, pessoal? Aí ele fala, a ideia central da abordagem holística é que cada pessoa, cada uma dessas dimensões, porque são dimensões, são camadas de dimensões do ser humano, está interligada e influencia as demais. Então, eu não posso separar. Ah, eu vou fazer uma coisa aqui, mas isso aqui é coisa física, não tem nada a ver com o espiritual. Não existe isso, tá? O que você faz aqui com o corpo físico afeta o espiritual. E também coisas espirituais que está afetando lá pode afetar seu corpo físico. Não existe isso, né? Porque quando você tem as camadas aqui, você tem um corpo, você tem, tá tudo interligado, pessoal. E o que é que a gente precisa fazer? É entrar em harmonia com essas camadas, que são camadas de energia, tem a sua vibração, tá? O espírito tem a sua vibração, a alma tem a sua vibração pelas emoções, o corpo físico tem a sua vibração. A gente precisa o quê? Equilibrar. Então, ele fala, portanto, a verdadeira saúde, escute bem, e o bem-estar só pode ser alcançada quando todas essas partes estão em equilíbrio e harmonia. Então, a verdadeira saúde, tá? Porque você pensa que esses médicos estão dando a verdadeira saúde a você e não estão, tá? Ali só é um paliativo para o seu corpo físico, tá? É um paliativo, é para que o seu corpo físico funcione aqui. E a gente precisa que tenha esse paliativo do corpo físico, tá? Mas não é só isso, tá? Porque a verdadeira saúde e o bem só pode ser alcançada, né? O ser humano, quando todas essas partes do ser humano, né? Qual é as partes? Que a gente falou lá, físico, mental, emocional e espiritual, tá? Quando todas essas partes estão em equilíbrio e harmonia, aí sim você tem uma saúde e vai ter um bem-estar. Tá entendendo, pessoal? Entende agora? Aí ele fala, a integração holística não se limita a tratamento isolado de sintoma físico, mas considerando todo aspecto da vida de uma pessoa, incluindo a sua mentalidade, emoção, ambiente e espiritualidade. Então, olha o que entra aqui, pessoal. Aquele que que tem a visão integrada holística, né? É um terapeuta, tá? Terapeuta, então, ele tem que integrar isso. Não é só o sintoma físico. Porque quando a pessoa vai buscar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, pessoal, ela já vai porque está apresentando algum sintoma físico. Ela vai por causa disso, porque está incomodando, está atrapalhando ela aqui nessa realidade. É por isso que ela vai. Mas você que tem uma visão, você não vai considerar só isso. Você vai incluir a mentalidade da pessoa, a emoção que a pessoa, o que é que ela está passando, o ambiente onde ela está inserida e se ela trabalha a espiritualidade, se ela está conectada com a espiritualidade. Você tem que olhar se ela tem espiritualidade. Então, é isso, tá? Por isso que eu me considero, tá? Um terapeuta holístico agora que eu tenho essa visão, tá? Irmão Samuel, mas você, psicanálise, sim, psicologia, sim, integro tudo isso, tá? Vai ser de acordo com que aquele ser humano, tá?
Está trazendo ali aquela consciência. Então, eu estou analisando todas essas partes aqui, a parte física. O que é que está acontecendo no físico dele? Qual é o sinal que o físico dele está dando? Então, você tem que olhar tudo isso, tá, pessoal? Isso aqui, os psicólogos terapeutas vão me agradecer, tá? O meu vídeo aqui, tá? Vocês não vão ver essa explicação aí, não, tá? Ainda mais no YouTube, né? Não vai. Aí ele fala, ela busca a cura e o bem-estar completo. Então, essa integração busca a cura e o bem-estar completo, reconhecendo que o ser humano não é apenas o corpo físico. Então, aquele que tem essa visão integração holística, ele reconhece que o ser humano não é só físico, tá? Né? Como muitos acreditam. Aí ele fala, mas um sistema complexo, interconectado. Então, a gente é esse sistema complexo que de mental, corpo físico, corpo emocional, o corpo espiritual. Então, a gente é essa complexidade toda. É por isso que o ser humano é complexo. Por isso que o ser humano é difícil de lidar, tá, pessoal? É uma complexidade muito grande. Mas é isso. É o ser humano que está aqui, tá, pessoal? Esse conceito é completamente utilizado em várias áreas de medicina integrativa. Então, já existe essa medicina integrativa, né? Terapias alternativas, que a terapia holística é uma terapia alternativa. E desenvolvimento pessoal. Então, existe aí, pessoal, mas é muito pouco ainda, ninguém dá muito crédito, mas vai aumentar, tá? Por isso que você, se é um terapeuta alternativo, tá, pessoal? Como eu, tá? Se prepare que vai aumentar pessoas procurando, porque as experiências espirituais vai aumentar. Então, ela não vai ver que é só problema físico. Tá? Então, se prepare que vocês, terapeuta, vai haver uma crescente aí de procura de pessoas aí, tá? É isso. É só se preparar para essa jornada e ter essa compreensão da integração, tá? Aí ele fala, a integração holística se baseia em algum princípio fundamental que orienta a sua aplicação em diversas áreas. Esse princípio reflete a visão de que o ser humano deve ser tratado em sua totalidade e não apenas em partes isoladas. Então, a integração holística, ela tem a visão de que o ser humano não pode ser tratado como uma parte, como os médicos aí fazem. Só trata o corpo, tá? Aí tem outros que tem a visão, principalmente os psicólogos, acha tudo que é o psicológico da pessoa. Mas às vezes vem do campo espiritual. A pessoa está tendo um espírito, está motivando a pessoa. Ela tem terapeuta que não acredita nisso, tá, pessoal? Tem terapeuta que não acredita nisso. Que existe espírito que pode estar influenciando aquela vida até aquele certo tipo de comportamento. Então, ela precisa ter essa totalidade, tá? Não atender a pessoa por parte isolada, né? Você vê que a medicina tradicional, nossa, pessoal, existe médico, eu vi uma senhora que existe médico por cotovelo. Eu digo, não é como é que se diz aquele nome do médico que trata os ossos, como é? Eu me esqueci. Como é o médico que trata os ossos, né? Quando você quebra os ossos, alguma coisa. Então, você leva, então. Mas existe, não é esse médico, não. Tem só agora do cotovelo. Eu digo, nossa, pessoal,
tá dividindo cada parte, o médico da orelha, o médico dos olhos, o médico da boca, né, dos dentes, que é o dentista. Então, foi tudo separado, tá, pessoal? Cada coisa tem ali um médico, o médico do nariz, tá? O médico da cabeça, e vai ver só o cérebro. Então, você está todo dividido. O médico do estômago, tá? Tem até o médico das partes íntimas. Então, nossa, é cada coisa, tá, pessoal? Mas antigamente, o médico, por isso chama médico geral, ele atendia, geralmente ele via como o ser humano ali como um todo, analisava o ser humano, tá? O cidadão que viajou para a Europa, né? Ele disse que os médicos lá, pessoal, nossa, é um atendimento, ele leva quase, como é que se diz? 2, 3 horas ele fazendo pergunta, ele fazendo exame, levanta o braço do cara, e aqui tá doendo, e aqui. Hoje em dia, os médicos aqui na. Nossa, não tá fazendo nada disso, tá, pessoal? O médico corriqueiro que você marca ele, tá? Ele não faz mais isso. É o quê? Ah, eu tô uma dor aqui, toma esse remédio aí. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito em falar isso aqui, mas isso tá acontecendo. Aí quando vê, não é aquilo, aí a pessoa vai piorando. Aí quando vê, vai lá para emergência, aí lá eles ficam cutucando, lá eles ficam para tentar achar o problema. E aí quando for achar, já é tarde, o cara já tá no último suspiro. Pronto, já foi. Já foi para o mundo espiritual. Deixou o corpo aí, tá? É isso que está acontecendo com as pessoas, tá? Aí, aí ele fala, eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui, que é uma coisa que está acontecendo na nossa realidade, está acontecendo agora, tá? Principalmente eu sou morador de uma periferia, tá? Vocês conhecem aí no Brasil como periferia, que muitos falam até que é favela, fala que é o lugar mais simples, né? Que a gente vivemos aqui, entende? Tem essa dificuldade em tudo isso, tá, pessoal? Pessoas para marcar o médico aí leva até anos, 6 meses, quase um ano para marcar o médico. Passar por um médico para fazer uma avaliação. E ele chega lá, às vezes o médico nem faz a avaliação. Entenda. Ainda a pessoa tem dificuldade de fazer os exames para saber o corpo físico. Você vê que até no corpo físico já está tendo, quanto mais o campo mental, emocional, espiritual, pessoal, de uma pessoa. Que é mais complexo aí. Entende? Aí o que mais ele fala? O princípio mais importante da integração holística é a visão do ser humano como um todo. Isso significa que a saúde física, o estado mental, as emoções, a espiritualidade de uma pessoa está profundamente conectado. Então, não tem como, tá? Espiritualidade está na pessoa. Então, tem que saber se a pessoa que ela está conectada com alguma espiritualidade, ela está crendo em Cristo. Tem que saber tudo isso, tá, pessoal? E você vê isso assim, você não vai ver um atendimento. Futuramente vai existir profissionais assim, tá? Futuramente. Agora ainda não, as consciências não têm consciência, tá? São poucos, tá? Aí ele fala, quando uma dessas áreas está desequilibrada, isso afeta as outras. Então é isso. Se você está físico, vai afetar o seu espiritual. Se você está com problema espiritual, vai afetar o seu físico. Se está com problema emocional, vai afetar o seu físico. A mente está perturbada, afeta o seu espiritual, o seu físico, afeta tudo. É assim, pessoal. Por isso que a gente precisa trabalhar.
Aí ele fala, a integração holística reconhece essa interconexão e, portanto, busca restaurar o equilíbrio de todas as dimensões. Então, a integração holística ela está buscando como é que se, o equilíbrio dessas todas as dimensões, tanto a física, a emocional, a mental e a espiritual, para que aquela consciência esteja equilibrada, esteja bem, esteja com saúde e com bem-estar. Entende? Porque não tem como, tá, pessoal? Um dia aqui mesmo eu fazendo a unha, por isso que eu não quero nem cortar minha unha aqui, tá? Mas eu preciso cortar a unha. Eu tirei o. Como é que se chama aquele canto da unha? Então feriu aí. E aquilo ficou me incomodando, porque inflamou, ficou incomodando. Então, você vê, uma coisa lá no meu canto da minha unha incomodou meu corpo todo. É assim que acontece, pessoal, no o ser humano. Então, uma coisa lá espiritual, uma coisa da mente, uma coisa da sua emoção, pode incomodar tudo, até seu corpo físico. Então, uma coisa também que acontece no fígado pode desequilibrar você emocionalmente e espiritualmente. Por isso que tem que cuidar de tudo, tá? Aí ele fala, um dos princípios essenciais é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então, precisa equilibrar isso aí, tá, pessoal? É o trabalho da espiritualidade, fazer isso aí. Porque você vai trabalhar o seu espírito, a sua consciência, sua mente, você vai meditar, você vai orar. Então aquilo vai equilibrando a outra camada invisível e aí seu corpo vai sentir também. Vai começar a sentir um bem-estar. Por isso que vocês, quando estão aqui, estão fazendo isso, estão equilibrando, eu estou alimentando aqui seu espírito, a sua consciência, então está trazendo bem-estar. Então, isso vai refletir no físico. Por isso que tem muitas pessoas aqui, teve uma pessoa que sentia dor nas pernas, hoje ela diz que subiu, pessoal. Ela não sabe para onde as dores das pernas dela foi. Eu digo, foi embora. Eu vi nos meus vídeos. Tá vendo? Nem orei, a gente não fez campanha, ela não pagou boleto, dízimo, mami, não fez nada. Ela simplesmente começou a prestar atenção naquilo que eu estava falando. E ela sentia que vinha uma energia assim, ó, subindo pelas pernas e a dor começando a passar, vinha subindo pelas pernas. O que é isso, pessoal? É a mágica que o moço. Não, pessoal, é quando começa a equilibrar o seu espírito, sua mente, tirar as confusão, começa você entrar no equilíbrio. Então, aquilo que era físico está atingindo seu corpo, não atinge mais. Entende, pessoal? É assim que funciona. Não foi eu que inventei isso, não, tá, pessoal? Simplesmente eu estou estudando sobre isso e é como o funcionamento de cada ser humano, tá? É simplesmente isso que eu estou fazendo. Aí ele fala, em vez de focar exclusivamente no tratamento do sintoma físico, a abordagem holística explora as causas subjacentes de doença e desconforto, que muitas vezes está relacionado a aspectos emocionais e espirituais. Então, é o que eu foco aqui, tá, pessoal? Porque eu sei, se você equilibra emocionalmente e espiritualmente, vai refletir no seu físico. Então, esse trabalho que eu estou falando, é palavras que eu estou falando. Palavras, mas palavras têm poder, pessoal. Principalmente a palavra de Deus. Ela cura, ela purifica, ela limpa. Então, por isso que eu estou lendo. E é por isso que eu estou falando. Outros que fazem esse trabalho semelhante, leia, leia as escrituras, leia, não comente só, leia lá, ó, capítulo tal, versículo tal, e leia.
porque ali tem poder, ali tem uma frequência naquelas palavras, que quando a pessoa começa a ouvir, entra no corpo, no espírito, ela é uma espada de dois gumes que penetra até a alma, a divisão do espírito. Leia, leia, por favor, tá? Se você não leu, vou ler aqui, tá? Para as pessoas. Eu leio daqui a pouco, na segunda parte, tá? Aí, aí ele fala: o corpo físico é visto como uma expressão externa da condição interna. E a cura deve começar de dentro. Então, a cura não começa você curando o corpo físico, é de dentro para fora. Tá? Porque o ser humano, ele é um espírito. Tá? O que existe verdadeiramente é o espírito. E o corpo só é um reflexo, né? Ele fala que é uma expressão externa da condição interna. Tá? Simplesmente isso. Aí o que mais? Aí ele fala: a integração também leva em consideração a conexão entre o ser humano e o seu ambiente. Isso inclui não apenas ambiente físico, como o local onde a pessoa vive e trabalha, mas também um ambiente social, emocional e como o relacionamento, a comunidade e a qualidade da interação. Então, aquela saúde daquela pessoa depende do ambiente, pessoal. Não do ambiente só físico, do trabalho, não só isso que ele fala, mas do ambiente social, emocional, né? O relacionamento. Como é que ela está tendo um relacionamento com a família? Se ela é casada, como é que ela está tendo? A comunidade onde ela vive, como é que ela está tendo essa, né? Então, porque essas qualidades dessas interações vai interferir na sua saúde, no seu equilíbrio emocional, tá? Se você tem um vizinho que você está brigando direto, um vizinho que está perturbando você com som, como é que isso está mexendo com você? Então, isso vai mexer. Então, ele está falando que ele está olhando também esse ambiente. Por isso que vai lá, você vai na entrevista com um terapeuta, que ele vai perguntar tudo isso, ele vai analisar todo o ambiente aí para ele tirar uma conclusão do que está acontecendo. Então, ele vai buscar um equilíbrio, tá? Para que isso volte ao equilíbrio seu espírito, sua mente, sua consciência, tá? Porque se você também não tem um relacionamento com seu familiar bom, vai afetar também, pessoal. Se você não tem um relacionamento com o social, você não é aceito socialmente pelas pessoas, você se sente excluído da sociedade. Isso pode afetar você também. Então, tem que analisar tudo isso. Então, a integração holística é essa integração. Porque a pessoa não fica assim doente de uma hora para outra, pessoal. Há um processo aí. Então, por isso que o sistema, pessoal, é preparado para nos adoecer, para matar a gente cedo. Por isso que tem muita gente morrendo cedo aí, pessoal. Tá? Por causa do sistema que foi preparado, confuso, totalmente perturbado, para que a gente não entre em equilíbrio. E se a gente não está com equilíbrio com essas camadas, dificilmente a gente vai se conectar com a nossa espiritualidade, com Deus, com Cristo. Dificilmente a gente vai se conectar. Se você está perturbado assim, não vai se conectar. Esqueça, tá? Aí ele fala, o ambiente externo tem um impacto significativo no bem-estar e o ambiente desequilibrado e tóxico, né? Pessoas tóxicas, pode contribuir para o surgimento de problemas de saúde. Então, ambiente com briga, ambiente tóxico, pessoas se agridem física e com palavras tal. Nossa, pessoal, por isso que aqui na minha casa, tá?
Eu não queria isso aqui. Diminuiu, graças a Deus, tá, pessoal? Porque isso é trazer um ambiente tóxico, desequilibrado. Então, isso afeta a nosso equilíbrio emocional, espiritual e vai afetar o nosso corpo. A gente só vai procurar quando está afetando o corpo, tá? Só vai procurar ajuda quando afetar o corpo. Quando não está, hein? Tá levando com a barriga. Tá? Fazer igual a minha mãe. Tá levando com a barriga, né? Meu Deus, que besteira. Mas é frases que tem sentido, tá, pessoal? Aí, o que mais? A integração holística incentiva a responsabilidade pessoal pelo próprio bem-estar. Isso significa que o indivíduo é incentivado a participar de atividade de seu processo de cura, adotando hábitos saudáveis, cuidando da sua alimentação, buscando equilíbrio emocional, mental e cultivando a sua espiritualidade. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Você vê hoje, amanheceu bem frio, tá? Eu tomei as minhas vitaminas, me alimentei bem, tá? Até chupei laranja ali, tá? Porque eu não posso, porque se eu ficar entupido aqui ou com a garganta que eu não posso falar, eu não vou gravar os vídeos para você. Você diz, ô irmão Samuel, cadê? Você vai mandar você, ô, cadê o vídeo? O vídeo de hoje. Aí você vai perguntar de, ô irmão, eu tô doente aqui, eu tô com a garganta, tá? Então, eu tô cuidando, tá? Da minha alimentação, dos meus hábitos, né? Saudável, buscando um equilíbrio emocional, tá, pessoal? Mental, levando minha vida tranquila aqui, tá? E cultivando aqui a minha espiritualidade, para eu estar bem aqui, para poder gravar esses vídeos aqui para vocês, para ajudar vocês aí, pessoal, que são meus irmãos de alma, meus irmãos espiritual. Que eu sei que vocês estão aí com dificuldade, né? Na vida, como eu tenho dificuldade, todo mundo tem. Mas o que é que eu tenho que fazer? Irmão, vamos cultivar a nossa espiritualidade, vamos nos conectar com Deus para ele nos ajudar nessa dificuldade. Então, é isso que eu estou fazendo. Entende, pessoal? E graças a Deus, tá? Até agora tem pessoas que já eu ajudava só 2, 3 pessoas aqui, agora tem bastante pessoas que eu estou ajudando. Então, a responsabilidade cresceu, a régua aumentou, né? Ainda se inscreveu mais aí. Eu vi que se inscreveu mais. Então, por que essas pessoas se inscreveram? Porque ela viu que a informação trouxe um bem para a alma dela. E ela se inscreveu porque ela se inscreve. Porque ela quer receber outras informações que eu venho trazer. Você vê minha responsabilidade. Aumentou, né, meu irmão? Por causa de você. Mas faz parte. É a minha missão, é o meu processo aqui nessa realidade, tá? É isso, não tem o que fazer. Se o canal crescer, se crescer, pessoas vou ajudar bastante, graças a Deus. Se eu ficasse ajudando só 3 pessoas, graças a Deus também. Eu agradeço. Você via que tinha 2 pessoas, eu ficava agradecendo. Aí, aí os irmãos dizem, irmão, só tem 2 pessoas, você está agradecendo. Eu estou agradecendo, tá? É isso, entende, pessoal? Então, a gente tem que cuidar. Eu tava, por isso que quando eu acordei, eu senti assim aquela friasca, eu de minha garganta, eu fui lá, tomei meu remédio, aí eu tomo aqui meu chá quente para garganta, né, não ter problema, tá? E às vezes eu dou um respiro aqui, às vezes acontece isso aqui, vocês vê, né, na gravação, né, pessoal? Mas faz parte, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? A cura holística é um processo colaborativo, no qual o paciente e o terapeuta trabalham junto para alcançar o bem-estar completo. Então, o terapeuta holístico não é aquele que
ele está acima do paciente dele. Ele trabalha junto, tá? Porque o magnetismo dele também vai ser transferido. É o que Freud fala, que há uma transferência na terapia, tá? Então ele tem que estar bem. Então ele vai ter que eles trabalham junto para alcançar o bem-estar completo do paciente dele. É uma coisa, é um processo colaborativo, tá? A pegar confiança, a pessoa ter confiança, então vai passar um magnetismo bom para a pessoa. A maioria, né, que vai para uma terapia, aí, nossa, é quando, nossa, eu me sinto bem conversando com o meu terapeuta, eu saio de lá mais leve. Por quê? Porque houve uma troca ali de magnetismo, tá? Ela começou a se limpar mentalmente, emocionalmente das coisas, né? Então, por isso que há um bem-estar ali na pessoa. Ela não entende isso, tá? Mas a gente, terapeuta, é que entende, sabe o que está acontecendo ali nas camadas espirituais, nas camadas invisíveis, tá? Aí ele fala, a integração holística pode ser aplicada em diversas áreas da vida, né? Desde a saúde física até o desenvolvimento emocional e espiritual. Então, é em toda a área da vida essa integração holística pode ser usada, pode ser aplicada, tá? Cada área é tratada de maneira integrada, não de maneira separada, respeitando a interdependência entre corpo, mente e espírito, né? Aí ele fala, na saúde física, a abordagem holística envolve o tratamento do corpo por meio de terapias naturais e complementares, como a acupuntura, naturopatia, naturopatia, homeopatia e fisioterapia. Então, alguns desses aqui já estão aí à disposição, mas não de uma forma geral para todos, tá? É uma coisa que a pessoa tem que procurar aquilo, tá? Não é indicado por médicos seculares, tem poucos que indicam isso, tá? Entende, pessoal? Aí ele fala, esse tratamento não apenas visa aliviar o sintoma, mas também trabalhar para restaurar o equilíbrio energético do corpo. Você sabe, né, pessoal, que a gente tem um corpo energético aqui, tá? É uma camada que está circundando esse corpo físico. E ele precisa estar em equilíbrio. Então, por isso que o tratamento é para isso. Porque você equilibrando esse corpo energético, então, vai refletir no seu corpo físico, tá? Além disso, a nutrição adequada, exercício físico, o descanso são vistos como parte essencial para manter o corpo saudável. Então, tudo isso, né? Exercício, alimentação saudável, então, ter um bom sono, ter, sabe, uma tranquilidade. Então, tudo isso faz com que a gente esteja bem com a gente mesmo. Muitas pessoas aqui têm comentado aqui, pessoal, que, nossa, olha aí, pessoal, façam uma visão aí, uma análise. Quando vocês, antes e quando vocês começaram a estudar aqui comigo. Não é à toa, tá, pessoal? Eu sei, tá? Vocês estão se inscrevendo aí no meu canal, não é à toa. Porque vocês estão sentindo isso, tá? Na prática mesmo, isso está contribuindo para o seu bem. Por quê? Aqui que eu estou falando está alimentando a sua alma as coisas, da palavra de Deus, essas coisas espirituais eu estou trazendo em forma. Então isso está alimentando e isso está aí equilibrando aí o seu campo energético, seu corpo energético. Então está trazendo um bem-estar, uma saúde, você está sentindo. Teve pessoas que estavam com dor e no corpo já não tem mais. Só assistindo meu vídeo aqui. Aí tem aí uns falsos profetas que você tem que pagar o carnê aí, todo mês R$ 50 para você receber a cura dele. Entende, pessoal? Existe esse engano aí, tá?
E é isso que vai acontecer. Esses enganos, eles não querem sair aí do que eles lucram em cima disso, então eles não vão querer saber, não vão querer saber de perder isso, tá? Aí ele fala a medicina integrativa, né? Porque agora existe uma medicina que é sobre essa integração, né? Sobre essa visão integral holística, né? Que ele fala, por exemplo, adota a abordagem holística. Então, a medicina integrativa agora adota essa abordagem holística ao combinar tratamento médico convencionais com terapias complementares. Isso permite que o paciente receba tratamento abrangente que cuida tanto dos aspectos físicos quanto da causa emocional energética subjacente. Então, graças a Deus, né, pessoal, existe aí essa medicina integrativa, que eles são essas pessoas que estão tendo essa visão integrada holística. Então, ele coloca essa abordagem holística, essas pessoas dessa medicina integrativa, que é muito bom, tá, pessoal? Mas ainda são poucos, tá, pessoal? São poucos aí, naquela ainda aí, os médicos mais convencionais é que ditam as regras, aquelas coisas, tá, pessoal? Que existe aqui. Mas vai acabar, tá? Essa visão vai acabar e vai surgir a visão, essa visão holística, integrada holística, tá? Mas por enquanto é o que tem para hoje, tá? O que tem para hoje é isso aí, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui, tá, pessoal? 56 minutos, nossa, foi tão gostoso esse vídeo eu fazer aqui, tá? Porque eu gosto porque é minha área, tá? Uma área terapêutica, visão, mistura com espiritualidade, então isso me alegra muito eu falar sobre isso, né? E vai ajudar você, tá, pessoal? A entender como é que é você, como é o ser humano, quem é você, tá? Você vai entender isso, isso é muito bom. Eu espero que ajude, tá? Esse vídeo ajude muitas pessoas. Terapeuta mesmo, muitos amigos meus aqui, psicólogo, esse vídeo é bom para vocês prestarem atenção, tá? Principalmente agora na segunda parte, que eu vou mostrar que os Cristo e os apóstolos, ele trouxe essa visão holística, essa visão integrativa, tá certo? Na segunda parte, então, tá? Até a segunda parte.